deixar gravado aqui para passar lá para o pessoal do Zap, né? Gente, vamos falar primeiro um pouquinho dos trabalhos, né? Eu estava dando uma observada, estava trocando uma ideia com a Juliana. Os trabalhos ficaram muito bons, os slides e os vídeos que vocês montaram. Acho que vai dar para a gente fazer uma live bacana. Só que a Juliana observou uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que é interessante a gente falar. Tem alguns alunos que são da nutrição, no caso, que estão fazendo exercício, né? E aí, o que a gente tinha combinado, né, direitinho, seria quem é da nutrição, né, prestar orientação da parte nutricional, né, e quem é da educação física, fazer a parte do exercício. Então, a gente observou isso em alguns vídeos, né, e teria que dar uma consertada nesse sentido, quem fez, né, esses vídeos aí que é da nutrição, que está fazendo exercício. Deu para vocês entenderem? Eu conversei com a Juliana também, que a gente foi mostrar para ela os slides, tal, que a gente estava finalizando, e ela falou a mesma coisa que você está falando aí. No nosso caso, teriam 3 vídeos, um de alimentação, e um de alongamento, e um de exercício. O de exercício foi feito pela Lorena, que é de nutrição, né? Certo. Aí, no caso, você acha que seria só o de alongamento e o de nutrição já estaria bom? Ou você acha necessário gravar um outro vídeo com atividade? Não, acho que tá bom. Só vocês fizeram o de nutrição, né? E fizeram um outro com de educação física, né? Sim. Só o da Lorena, que era da nutrição, né? No caso, só deixa mesmo esses 2 que vocês fizeram e tá bom. Agora tá, beleza? Obrigada. Aí é mais para quem fez só um vídeo, né? O pessoal da nutrição fazendo o exercício, né? Então, aí tem que corrigir realmente. Aí vocês avisem até para o pessoal aí do grupo que não está muito ligado. Mas eu estou gravando aqui para passar também lá no grupo para vocês. Tá? Então, acho que a única coisa que tinha que corrigir é isso aí, né? Que seria um pouco mais grave nesse sentido. E que vocês usem as referências, né, gente? Daqueles artigos que eu passei para vocês, tá? Nos slides. Tá? Até porque durante a live, o que eu pretendo fazer, né, é chamar alguns de vocês no Instagram, né, e conversar um pouco. Já estou mutando aqui. E conversar um pouco, né, para vocês falarem enquanto acadêmicos, né, da educação física e exporem, né, a opinião de vocês em relação a esse isolamento, né, que está acontecendo com as pessoas, né, o sedentarismo, né, a ansiedade para comer, esse tipo de coisa. Precisa ter um embasamento científico, né, gente? Não pode ser que nem esses blogueiros aí que estão espalhando fake news, né, falando besteira, etc. Né? Tem que ser algo correto, né? Realmente. Então, quanto ao trabalho, seriam essas orientações aí, tá? Aí vocês repassem para os colegas de vocês depois. Vocês têm alguma dúvida mais sobre o trabalho? Se esclarecer? Então, aí durante a semana vocês ainda me enviem, tá? Aí os vídeos tudinho para a gente fechar, porque esse mês de maio a gente já vai estar programando, tá? Para apresentar esses trabalhos, né? Aí a apresentação vai ser sob forma dessa live aí, né? E vai valer pontuação para vocês, tá? Eu estou procurando passar trabalhos assim que não sejam tão estressantes, né? E que a gente possa aproveitar, né? Esse estilo de aula que a gente está tendo o máximo que a gente possa. Tá? Professor? Oi, pois não, Saina. É para a gente enviar o relatório, os slides para o senhor hoje, né? E esses vídeos é para enviar depois também?
Só os vídeos? Quem não terminou ainda tem essa semana para terminar, né? Aí você observa essas colocações que eu fiz, né, do aluno da nutrição fazer o vídeo da nutrição, né, e o aluno da educação física fazer o vídeo da educação física, tá? Para não gerar reclamações e etc, assim, nesse sentido. No caso do meu grupo, a gente fez as duas coisas. O que você fez? A gente fez tanto de exercícios e receitas. Mas aí foi o acadêmico da educação física que fez, né? Não, a gente fez tudo, no nosso grupo só tem nutrição, só é de nutrição. Aí a gente fez as duas coisas. Aí no caso deixa só o da nutrição mesmo, então. Que nem a Pamela falou aí, né? Que eles também fizeram 3 vídeos, né? Só que foi a galera da nutrição. Aí eles só vão utilizar mesmo da nutrição, né? No caso, né? O do exercício eles não vão usar. Aí no caso, como você já tem um vídeo da nutrição, tá ok já. Não precisa produzir mais. Não, porque a gente já até fez, já tá tudo pronto. Tem algum problema mandar tudo? Só o problema é que a gente não vai poder mostrar o da nutrição fazendo exercício, entendeu? Que é isso que a gente está discutindo. Tá entendendo? Então, só vai poder mostrar o vídeo do acadêmico da nutrição falando sobre o assunto dele. E o de educação física falando sobre o assunto. Se tiver alguém da nutrição fazendo exercício, não vai poder, entendeu? Mas aí vocês fizeram um da nutrição, né? Com a dieta, né? Tem um acadêmico da nutrição falando. Fizemos, né? A gente fez uma receita, só que assim, a gente dá o passo a passo, a gente fez escrito a receita e mostra só o vídeo no final como ficou. A gente não mostra o rosto da pessoa. Sim, mas essa receita vocês consultaram a Juliana ou o pessoal do 7º período, algum profissional? Não, a receita não, só o exercício. Então a receita é bom, sai você consultar ou a Juliana, a Letícia, né, que é a coordenadora de vocês agora, ou o pessoal do último período, tá? Porque isso tudo, como a gente está explicando, tem que ter uma base científica, né? E vocês ainda não podem prescrever, né, nesse sentido. Então, por isso que eu coloquei no grupo semana passada para vocês procurarem, né, o pessoal aí. Tá? Beleza, então. A gente vai procurar ela. Eu acho que a professora Rita pode te ajudar também na aula. Tá mesmo. bom. Bom, beleza. Mais alguma dúvida aí para a gente poder passar para o nosso texto aqui? Não, da minha parte não. Tá, beleza. Vamos ali pro livro, tá? Então, vocês deram uma lida no livro, viram um exercício aí, deu tempo de vocês fazerem isso? Tô na metade aqui, deu para ler alguma coisa. Tá bom. Tá conseguindo achar Sim, as respostas, sim. O estudo dirigido ajudou? Deu para ajudar? Deu sim. Ficou melhor assim, desse jeito? Eu achei que ficou melhor, ficou mais fácil da gente entender. Eu também achei melhor assim. Tá certo. Do que só lendo. Entendi, tá certo. Tá, então a gente vai procurar fazer assim nas próximas vezes que eu estou fazendo isso com outras turmas, né? E tá funcionando, né? O pessoal tá reclamando, tá falando que tá ficando menos cansativo, né? Porque a gente, vocês sabem, eu sou coordenador também, né? A gente tem muita reclamação dos alunos do excesso, né? De exercício, do cansaço, né? E toda essa situação da epidemia, né? Aí a gente está tentando dar uma modificada, né? Para cansar menos, né? Estressar menos vocês também nesse sentido. A gente tem que cuidar da saúde também, tá? Então, ele começa aqui, né, falando, defina o que é ativação e ansiedade, né? Aqui no livro ele vai dar um exemplo, né? Esse livro de vocês, ele sempre começa com um exemplo, né? Não sei se vocês já perceberam, né? De esporte. Aí que ele vai entrar, né? Na questão dos conceitos da disciplina mesmo, né? Então, a
resposta aqui da ativação e ansiedade, né, tá por aqui, nessa parte aqui, na página 71, né, do PDF, que ele vai falar sobre ativação e ansiedade. Vocês, lendo, conseguiram entender esse conceito de ativação e ansiedade? Ou teve alguma coisa assim que não ficou muito claro nesse conceito? Eu acho que esse livro ele é muito autoexplicativo, assim, sabe? Bem resumido e bem simples de entender. Eu acho que foi bem tranquilo achar as questões dele. Ele é, pelo que eu pesquisei, é um dos melhores que tem, né? E é mais voltado assim pro esporte mesmo, né? E para a psicologia do esporte. Né? Então ele vai falar aqui, né? Só para ajudar, né? Vocês aí, que embora muitas pessoas usem o termo, né, ativação, estresse e ansiedade, indiferentemente, né, os psicólogos do esporte e do exercício consideram importante diferenciá-los, né? Isso porque ele fala aqui, né, a gente usa hoje em dia o estresse, né, essa palavra estresse e ansiedade, a gente generaliza, né? Para tudo a gente fala, né? Ah, tô estressado, né? Ah, tô ansioso, né? Tudo a gente utiliza essas palavras, mas quando a gente começa a estudar a fundo, né, a gente vê que elas não são apenas negativas, né? O estresse ele não é negativo e a ansiedade ela não é totalmente negativa. Ter um pouco de estresse na vida e um pouco de ansiedade na vida ajuda, né? Principalmente os atletas. Mas lógico que tem um limite aí que quando passa, né, começa a se tornar prejudicial para a gente, né? É por isso que é importante a gente entender melhor esses conceitos aqui. Então ele começa falando de ativação, né, que tem a ver com a motivação que a gente viu na aula passada. Né? Para você se motivar, você precisa ser ativo, né? Você precisa fazer alguma coisa para movimentar, né? Então, a ativação ela é uma combinação, né, aqui pelo livro de atividades fisiológicas e psicológicas em uma pessoa. E lembrando que o livro sempre vai enfatizar esse lado fisiológico e o lado psicológico, né, gente? Porque os dois estão interligados. Então, essas atividades fisiológicas e psicológicas de uma pessoa refere-se a dimensões de intensidade da motivação em determinado momento. A intensidade da ativação ocorre ao longo de um contínuo, variando de nem um pouco excitado, isto é, comatoso, e completamente excitado, isto é, frenético. Então, a ativação ela tem a ver, né, com a intensidade, né? Então, olha aqui vocês aqui, ó, antes da aula aqui, né, com a ativação baixa, né? Aí começa a aula, né? Você demora um pouco para levantar, né? Então tem a ver com a intensidade, né? Aí, Ou nem levanta. Eu nem levanto, são vocês aqui durante a epidemia. Estão poucos, né, motivados, né? Porque quando a gente tem, né, quando a gente pode, né, sair livremente, né? Porque agora a gente não está podendo, né, devido a esse isolamento, né? E isso está afetando, né, a motivação das pessoas, né, gente? Ah, não tenho para onde ir, não tenho, né, onde sair, não tenho, né, as pessoas estão até perdendo emprego também, né? Não tenho que trabalhar, o que eu vou fazer? Essas pessoas vão ter mais ativação ou menos ativação? Menos, né? Então é bem simples de entender, né, esse exemplo aqui. Tá? Então vão ter ativações que vão ser menos intensas e ativações que vão ser mais intensas. Né? Tá? Então é só refletir sobre isso. Aí vai falar que indivíduos altamente ativados ficam mental e fisicamente excitados. Né? Se há alguma coisa que te interesse, né, logicamente você vai ficar mais ativo. Tá? Os teus batimentos cardíacos, a respiração e sudorese vão aumentar. Essa ativação não está automaticamente associada a eventos agradáveis ou desagradáveis. Como ele colocou aqui, né? Nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Você pode ficar altamente excitado ao saber que ganhou 10 milhões de dólares. Poderia ficar igualmente excitado ao saber da morte de uma pessoa querida. Tá? Então, é importante a gente entender que não está ligado a algo agradável ou desagradável. Tá? Mas é um evento físico, né, e psicológico que ativa aí, tá? Deu para entender a questão da ativação? Então, e a ansiedade, né?
ansiedade aqui, genericamente falando, é um estado emocional negativo. Genericamente, né? Quando a gente fala genericamente, é geralmente aquilo que a gente estava falando, né? A gente sempre vai colocar a ansiedade como ruim, né? A pessoa do senso comum, né? E que é caracterizado pelo quê? Pelo nervosismo, preocupação e apreensão, associado à ativação ou excitação do corpo. Ainda que a ansiedade seja percebida como negativa ou desagradável, ela não influencia necessariamente o desempenho de forma negativa. Tá? Aquilo que eu falei para vocês. Tá? Por exemplo, em situações esportivas, a ansiedade tem a ver com um estado psicológico desagradável, em reação ao estresse percebido a respeito do desempenho de uma tarefa sob pressão. Tá? E a ansiedade tem um componente de pensamento, preocupação e apreensão chamado de ansiedade cognitiva. Apresenta também um componente de ansiedade somática, que é o grau de ativação física percebido, além de diferenciação entre ansiedade cognitiva e somática. Outra diferença importa fazer entre o estado de ansiedade e o traço de ansiedade. Tá? Então, o que é ansiedade e quais são os tipos de ansiedade que a gente tem aqui, né? Separado cientificamente. Tá? Então, ansiedade é um estado emocional, né, negativo, caracterizado por nervosismo, preocupação e apreensão. Tá? E a gente divide ela em ansiedade cognitiva e ansiedade somática. Então, aqui, né, já respondeu a primeira questão, né, definir o que é ativação e ansiedade. Foi isso que vocês acharam aí? Tem gente vivo aí? Por aqui, professor. Então, essa é a primeira questão aqui, tá? O que é o estado de ansiedade, né? Vai falar aqui. Você tá clicando no O estado de ansiedade. Vamos ver aqui. Tá logo aqui do lado. Estado de ansiedade refere-se ao componente de humor em constante variação. É definido mais formalmente como um estado emocional, caracterizado por sentimentos subjetivos de apreensão e tensão, conscientemente percebidos, acompanhados por ou associados com ativação ou excitação do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, estado de ansiedade é o quê? É o componente de humor em constante variação. Então, quando você faz uma atividade, né? Por exemplo, passei o exercício agora. Aí, se eu fosse botar o prazo, olha, eu quero o exercício agora, né? Para 11 horas. Aí, como é que ficaria o humor de vocês, né? Ficaria num estado de ansiedade, não é verdade? E aí o humor de vocês ia começar a variar, né? Vocês iam começar a ficar irritados. Poxa, o professor está passando, né? Esse exercício para 11 horas, ele podia passar para a semana que vem, etc, né? Ia começar a variar o humor. Tá? Então, o estado de ansiedade está ligado ao humor da pessoa, né? E como varia. Então, ele é definido mais formalmente como um estado emocional caracterizado por sentimentos subjetivos de apreensão, tensão, conscientemente percebidos, acompanhados por ou associados com ativação ou excitação do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, além da parte cognitiva, né, vai estar envolvida também uma parte fisiológica, né, nesse estado de ansiedade, tá? Que seria o estado de ansiedade cognitiva aqui. Tá? E o físico, né, seria chamado de estado de ansiedade somática. Tá? E aqui, só para complementar, né, a resposta, né, ele fala que pesquisas recentes sugerem a existência de um controle percebido, ou um componente de regulação do estado de ansiedade. Isto é, o grau que a pessoa acredita ter os recursos e a capacidade de enfrentar os desafios é também um elemento importante do estado de ansiedade. Então, todos nós, né, temos um controle sobre o que está acontecendo com a gente. Só que muitas pessoas não sabem isso, né? Engraçado. Mas assim, né? Mas às vezes a gente perde também. Mas é importante a gente saber disso, que a gente pode, de alguma maneira, influenciar nesse estado aqui, né? De ansiedade
seja ele cognitivo ou somático. Então, imagina lá o atleta tenso, né? Uma disputa final aí, né? De final, e se ele perder o controle, né? Será que ele vai errar mais, acertar mais? Como é que vai ser? Ou então a pessoa que ela tem que fazer uma dieta e comer algo assim que ela não gosta muito, né? Será que ela vai conseguir também controlar? Tá? Então, essa aqui é a segunda questão, né? Que é estado de ansiedade. Vocês acharam aí ela também? Sim, do mesmo jeito. Beleza. Então vamos lá aqui. Qual é a terceira, né? O que é traço de ansiedade, então, né? Aí só seguindo, né? Porque como a estudo dirigido ele foi seguindo o livro, né? Aí fala que traço de ansiedade. Eu já o traço, aqui entendo o seguinte, a diferença do estado para o traço. Estado, né, é o momento, né? O que você está passando, tá? Esse momento que a gente está passando agora, né, da epidemia, o que está fazendo com a gente? Ele está deixando a gente num estado de ansiedade, certo? Tá? E o traço, né? O traço, como a gente viu, ele está ligado à personalidade da pessoa, tá? Então a pessoa ela já tem algo na personalidade dela que já deixa ela um pouco ansiosa, já, né? É mais ou menos isso que ele vai falar aqui. Olha lá, o traço ele faz parte da personalidade, sendo uma tendência ou disposição comportamental adquirida que influencia o comportamento. Aqui, ó. Então, ó, uma tendência ou disposição comportamental adquirida que influencia o comportamento. Né? Já aquela pessoa que já é um pouco ansiosa já de natureza, né? Como a gente diz, tá? Então, em particular, o traço de ansiedade predispõe o indivíduo, ó, ele vai predispor o indivíduo a perceber como ameaçadoras uma ampla variedade de circunstâncias, que objetivamente pode não ser de fato perigosas, física ou psicologicamente. A pessoa responde a essas circunstâncias com reações ou níveis de estado de ansiedade desproporcionais em intensidade e magnitude ao perigo objetivo. Então, o grande perigo aqui do traço de ansiedade, né, é que a pessoa, por ela ter esse traço, ela vai acabar reagindo, na grande maioria das situações, da mesma maneira que ela agiria se ela estivesse sob um estado de ansiedade, né? Essa que é a diferença aqui. Enquanto no estado você vai ter umas variações de ansiedade conforme a situação, né? Aqui no traço a pessoa vai agir praticamente em todas as situações da mesma maneira, por ela já ter esse traço na personalidade dela. Tá? Deu para entender esse conceito aqui também? Tá? Então, aqui essa já é a terceira questão. Tá? Aí ele vai dar um exemplo aqui também, né, dos jogadores. É bom que vocês leiam aqui. Tá? E como é que a gente mede ativação e ansiedade? Alguém poderia falar um pouco para mim? Como é que a gente mede? Só para não ficar um monólogo. Justo essa que eu fiquei mais dúvida. Ah, é essa que tu tem mais dúvida? Eu fiquei meio, sei lá, achei a minha resposta meio errada. Vamos ver. Vou esperar o povo falar aí. Lê aí a tua resposta. Só ligar a impressora aqui. A minha resposta ficou meio grande, peraí. Tô ligando aqui a impressora. Pode falar, lê a sua resposta aí. Ó, eu coloquei assim: ativação de ansiedade é medida de várias maneiras. Psicólogos do esporte, do exercício, medem a ativação, o estado de ansiedade e o traço de ansiedade de várias formas fisiológicas e por meio de medidas psicológicas. Para medir a ativação, eles observam mudanças nos seguintes sinais fisiológicos: frequência cardíaca, respiração, condutividade cutânea. Também observam como as pessoas classificam os níveis de ativação, usando uma série de afirmações, como meu coração está pulando, estou me sentindo animado.
E para medir o estado de ansiedade, os psicólogos usam medidas de autorrelato globais e multidimensionais. Nas medidas globais, as pessoas classificam o quanto se sentem nervosas usando escalas de autorrelato de baixo a alto. Os formatos dessas medidas são semelhantes aos da avaliação de estado de ansiedade, mas em vez de as pessoas classificarem seu grau de ansiedade naquele momento, respondem como normalmente se sentem. Eu achei isso daí, mas eu fiquei meio na dúvida na segunda parte. Eu acho que está correto. Vamos dar uma olhada aqui o que o livro fala. Vamos ver aqui. Sim, várias formas de medidas psicológicas. Média, ativação, estado de ansiedade. Então, eles vão medir, né? Através como a gente viu aqui, pela parte fisiológica e por psicológica, né? Então, vai ter duas saídas aqui. Tá? Para medir a ativação, ele vai observar mudanças nos seguintes sinais. Foi isso que tu colocou? Frequência cardíaca. Deu uma resumida aí, mas foi isso aí. É isso aqui. Se for vai ter duas vias, a psicológica e a fisiológica. Fisiológica pela medição, né, dos aspectos fisiológicos. Também observo como pessoas classificam seus níveis de ativação usando uma série de afirmações. E também pelo relato das pessoas aqui, né? Meu coração está pulando, né? Sinto-me animado também. E isso pode usar uma escala numérica, né? A gente pergunta para a pessoa, olha, de 1 a 10, né? Por exemplo, eu uso muito isso em atendimento, né? De 1 a 10, como é que você está se sentindo, né? Porque é muito subjetivo, né? Então a gente pergunta assim, de 0 a 10, como é que tá? Aí são escalas chamadas de medidas de autorrelato. Colocou isso também? Coloquei. Certo. Já a parte... Oi, fala. Não, daí a segunda parte eu coloquei essa parte aí, para medir o estado de ansiedade, daí para baixo. Deu uma resumida também. Isso. Aí tem a psicológica, são as escalas de autorrelato. Que são aquelas escalazinhas, né, também que a gente utiliza dentro da psicologia. Que tem um score. É mais ou menos que nem essa que eu te falei, né, de 0 a 10, né? Um score total é calculado pela soma dos scores de itens individuais. Então, são perguntas que faz, né, através de um autorrelato. É isso aí. Então, isso aí daí embaixo tem aqui, um exemplo, amplamente empregado, tem tipo um esqueminha aí para mas eu não tive que pesquisar o que é isso aí. Então, é em cima disso daí, né? Isso aqui são as escalas do esporte mesmo, olha, da área da psicologia do esporte, que é o inventório de estado competitivo de ansiedade. Já é próprio da psicologia do esporte. Eu não cheguei nessa parte, lá na 75, não parei por aí. Aí tu completa, né, que como exemplo, né, de escala. Tá? Psicólogos também usam autorrelatos globais e multidimensionais para medir o traço de ansiedade. Os formatos dessas medidas são semelhantes às da avaliação de estado de ansiedade. Mas, em vez de pessoas classificarem seu grau de ansiedade naquele momento, respondem como normalmente se sente. Escalas de traço de ansiedade específica ao esporte foram criadas. Um exemplo é a ACA2 antirreferidos. Isso aí. Mas isso. Aqui tem um resumo que ele faz. Bom vocês lerem depois. Estados, né? Aí vem ativação, estado de ansiedade, aí vem estado de ansiedade cognitiva, estado de ansiedade somática, percepção do controle do estado de ansiedade. Dê uma lida aqui nesse gráfico aqui para entender melhor, tá? Aí é isso, essa terceira questão é isso mesmo. Tá? Alguma dúvida mais? É a quarta, né? Desculpa, é a quarta. Quinta, define estresse. Aqui o estresse, né? O estresse aqui ele já é definido como um desequilíbrio substancial entre demanda físico-psicológica, né? Vocês perceberam que durante todo o livro, né, ele fala sobre a relação, né, do físico e psicológico, tá, gente? Esse já está mais que provado, né, que o nosso psicológico ele influencia no nosso fisiológico, tá? Então, é um desequilíbrio substancial entre demanda físico-psicológica e capacidade
de resposta sobre condições em que deixa de satisfazer tal demanda. Tem importantes consequências. Trata-se de um processo, uma sequência de eventos que levará a determinado fim. De acordo com o modelo simples proposto por McGrath, o estresse consiste em 4 estágios interrelacionados apresentados na figura, né, que foi a outra pergunta que eu fiz para você, né? Demanda ambiental, percepção da demanda, resposta de estresse e consequências comportamentais. Tá? Aí aqui, ó, tá aqui ó, um exemplo, olha, da escala de ansiedade, olha. Olha como ele faz, ó. Ele pergunta para a pessoa, né? Estou preocupado com essa competição. Ó, aí tem uma escala, ó. 1, nem um pouco. 2, um pouco. 3, moderadamente. E 4, muito. Aí ele vai fazendo um monte de perguntas, aí a partir disso aqui ele vai identificar, né, o nível de ansiedade, né? Só que isso aqui é usado para o esporte, tá, gente? Não é para ansiedade normal que a gente tem no dia a dia, tá? E aqui é um exemplo para vocês terem uma ideia, tá? E aí, aqui, né, responde a quinta, né, que é definir o estresse, e a sexta, quais são os estágios do estresse, tá? Que é a demanda ambiental, percepção da demanda, resposta de estresse e consequências comportamentais. Aí dê uma lida, tá, aqui para vocês entenderem o que é cada estágio desse, e aqui tem um gráfico também que explica esses estágios, tá? Dê uma lida com calma lá. A sétima, como o estresse pode afetar o desempenho do atleta? Alguém achou essa aí? Falta só uns 5 minutinhos para terminar aqui. Alguém achou essa? Eu tinha parado na sexta questão. Daí para frente eu não fiz, não. Eu também parei na sexta. Certo. Tá. Ó, vou indicar aqui, então. Vamos ver aqui onde é que tá. Por aqui. A pergunta é: se pode afetar o desempenho do atleta? Aqui, ó, implicações práticas, ó. Nessa página aqui, 77. Tá? Então, olha lá. O processo de estresse tem inúmeras implicações práticas. Se a especialista em condicionamento físico de uma empresa fosse chamada pelo diretor de recursos humanos para ajudar a desenvolver um programa de controle de estresse para os funcionários, por exemplo, o estágio 1 do modelo sugeriria que ela determinasse quais são as demandas impostas aos empregados. Tá? Implicações práticas de estresse situacional do evento, fontes pessoais, substantivo e autoestima. Aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Me enganei. É aqui na página 79, ó, relacionando ativação e ansiedade com desempenho, né? Que a pergunta foi como é que afeta, como o estresse pode afetar o desempenho do atleta. Então, vocês vão achar aqui. Olha lá, uma das relações positivas e negativas mais instigantes que os psicólogos do esporte e do exercício estudam é aquela entre ativação e ansiedade, estados emocionais de um lado e desempenho do outro. A maioria de nós logo reconhece quando o nervosismo nos faz sentir vulneráveis e fora de controle. Mas como exatamente a ativação fisiológica e psicológica funciona, dando vantagem a uma pessoa e prejudicando a outra, tá? Então vocês vão ter que ler por aqui, tá? Para tentar responder essa questão, tá? E a última, cite uma teoria sobre estresse e explique, né? Aí depois disso aqui, né, vai ter uma série de teorias aqui, ó. Teoria do impulso, a hipótese do invertido, zonas individualizadas de desempenho ideal, teoria da ansiedade multidimensional. Aí vocês vão pegar uma dessas teorias aqui e explicar. Tá bom? Aí esse aqui é o estudo dirigido de hoje. Deu para vocês identificarem aí onde estão o conteúdo? Dá para vocês conseguirem responder as perguntas aí durante a semana? Só essas duas questões, né, que falta. Mas aí eu já No meu livro só tem até a página 77 do portal. Ah, porque eu não coloquei todas lá. Porque o livro é grande, né? Eu vou pegar, aí eu vou colocar lá esse capítulo lá no portal para vocês, tá? Beleza. Da época da primeira avaliação. Aí
Eu só tinha colocado mesmo alguns, porque o portal não permite, né, colocar arquivos maiores do que 20 megas. Aí eu vou fazer aqui no programa, vou recortar e botar esse capítulo lá. Tá bom? Alguma dúvida a mais? A gente está acabando aqui já nosso tempo. Gostaram desse modelo de aula? Podemos continuar assim, desse jeito? Eu gostei. Por mim, pode continuar. Beleza, então. Tá, aí, Por mim também, ótimo. Tá ótimo, então. Então, procure, né, ver aí os vídeos, né, corrigir aí o que eu indiquei, tá? E aí, durante a semana, me procurem, tá? Porque a gente precisa já combinar essa data. Eu vou verificar com a Juliana, né, qual data fica melhor para ela e eu aviso vocês durante a semana, tá bom? Então é isso. Obrigado, gente. Um bom dia aí para vocês, tá? Para você também, professor.